uma série chamada Deus Poderoso. Essa série foi iniciada no domingo passado pelo nosso pastor André. Ele trouxe uma palavra poderosa ao nosso coração. E essa mensagem, ela abordou o seguinte aspecto, a seguinte característica, a seguinte revelação: que ao reconhecermos a grandeza de Deus, nossa fé se torna inabalável, mesmo quando passamos por circunstâncias difíceis. Isso é maravilhoso, amém? Quem estava aqui na palavra no domingo passado? Se você não estava, acessa lá no YouTube que você vai aprender mais, além de eu dar um spoiler aqui para vocês, né? Amém? Então nossa fé não depende de promessas cumpridas, mas da certeza de quem Deus é. Isso é maravilhoso. A nossa esperança está em quem prometeu, amados, pois Ele é bom o tempo todo. O conhecimento de quem Deus é, a revelação de quem Deus é, deve nos levar não apenas à fé, essa fé inabalável, mas também a adorá-lo. O conhecimento de Deus precisa nos levar não apenas a essa fé inabalável, mas a adoração. Os milagres de Deus, eles são sinais que nos mostram quem Deus é e que Ele pode fazer. Isso deve nos levar a adorá-lo. Quantos sinais Deus já fez na sua vida? Isso é maravilhoso, mas não acaba aqui. Nós sabemos o que Deus pode fazer, mas leva-nos a uma forma de gratidão, de adoração e devoção. Deus é poderoso para fazer, mas o que Ele faz precisa nos aproximar dEle. Deus é poderoso, amados. Mas não só o conhecimento de que Deus é poderoso e Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, mas nos voltarmos a Ele em devoção e adoração. E no que diz respeito ao tema de hoje, nós falaremos sobre oração, que também faz parte da doxologia, da adoração. Amém, amados? Agora, reconhecendo o poder de Deus, que Ele é poderoso e que Ele pode fazer cumprir todas as coisas por Ele mesmo, devemos ficar apenas esperando? Isso é uma pergunta retórica. Sabendo quem Ele é, nós devemos ficar apenas esperando Deus fazer alguma coisa em nossas vidas? Eu te digo, amada igreja, a resposta é não. Existe a responsabilidade humana nos planos de Deus. Não é por isso que nós estamos aqui como igreja. E como igreja nós temos uma responsabilidade aqui na terra. A igreja, ela não é uma igreja morta, ela é uma igreja viva. Ela é um organismo vivo, pois nós somos o corpo de Cristo. Se Cristo está vivo e Ele é o cabeça, nós somos o corpo vivo de Deus aqui nessa terra. Então existe uma responsabilidade humana, e por meio da oração podemos ver o céu se mover ao nosso favor. Quem já viu aqui o céu se mover ao seu favor no momento que você orou? Isso é maravilhoso. E é por isso o título da mensagem de hoje: quando a oração move os céus. E o texto base que eu gostaria de explanar aqui com toda a igreja está lá em Tiago 5, no versículo 16, na sua parte B até o versículo 18. E eu gostaria de ler com vocês, eu gostaria que você acompanhasse, por gentileza. Na parte B do versículo diz assim: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra.
E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo. E então o céu deu chuva. E a terra produziu os seus frutos. Dá um glória a Deus aí. Então o destaque aqui é: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Ele diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas fraquezas, sendo um profeta de Deus. E ele orou fervorosamente. Fica aqui esses destaques para nós entendermos a mensagem de hoje. Amados, a oração é um dos pilares da vida cristã. E posso te dizer que eu acho que é o principal pilar. Que até mesmo para ler as Escrituras nós devemos clamar em oração. Nós devemos nos prostrar e pedir para que Deus fale conosco. E é uma disciplina que é mais difícil você praticá-la. No que tange a se retirar, no que tange a se prostrar, no que tange a desligar tudo que está à sua volta, para poder ter acesso único ao Deus vivo que recompensa aquele que o busca em secreto. E através dela é que nós comunicamos com Deus e expressamos nossas necessidades, agradecimentos e intercessões. Qual é a vontade de Deus quanto à oração? Em primeiro lugar, é a vontade de Deus que nós oremos. Até tem uma passagem no Antigo Testamento, se não me engano está em 2 Samuel, que fala: ai de mim se não orar por vós. Mostrando a responsabilidade da oração. E que se não orar, se torna até um pecado não orar, porque é um fato de nós, como que nós teremos comunhão com alguém a qual nós não conversamos? A oração é entendida como um ato de fé e dependência de Deus. É um reconhecimento de que precisamos da sua intervenção em nossas vidas. A oração, ela expressa confiança em Deus. A oração, ela expressa uma comunhão maior com Deus. A oração nos dá a oportunidade de sermos participantes do seu reino. Ao orarmos, a obra de Deus avança. O próprio Jesus falou assim: orem, peçam por mais trabalhadores. Ou seja, nós precisamos orar para que venha uma intervenção divina, para que a igreja ela se expanda, para que a obra de Deus ela dê continuidade aqui nessa terra. Por meio da oração nós glorificamos a Ele. A oração não apenas move os céus, mas transforma o coração do homem alinhando sua vontade com a de Deus. É muito maravilhoso porque quando você começa a orar, você às vezes fala: meu Deus, o que eu vou falar para o Senhor? E aí você começa a adorá-lo. O Senhor nos deu a oração modelo, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ali você começa: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E no momento que você começa a declarar a oração modelo, as escrituras, você é impelido por um espírito de oração. E ele te convence das coisas que você precisa mudar. E ao mesmo tempo ele mostra pessoas a qual você deve orar, por as circunstâncias a qual você está passando, seja ela diversa ou não, seja por sabedoria em um momento de decisão. Ele te leva a esse patamar de oração, digamos assim. E nos ajuda e nos ensina a nos desenvolver. E isso vai transformando o nosso coração, porque nós vamos entendendo as verdades reveladas de Deus em nós. Amém?
Edward Boltz diz assim: a oração é um serviço necessário de Deus que apenas o homem pode e deve realizar. Os homens que pertencem a Deus são obrigados a orar. A palavra de Deus nos apresenta uma verdade radical e transformadora. A oração do justo pode, de fato, mover realidades celestiais e alterar realidades terrenas. Há momentos em que a oração se torna um instrumento poderoso que pode mover os céus e trazer mudanças significativas nas nossas vidas e na vida da igreja. Hoje, vamos olhar para a vida de um homem que, através da oração, literalmente fechou e abriu os céus, como vemos nesse texto. E a lição mais importante que Tiago nos dá é que Elias era humano como nós. Pois muitas vezes nós olhamos personagens em destaques da Bíblia, descartamos aqueles que não estão em destaques, mas eles fazem parte da história bíblica. Mas ao mesmo tempo nós falamos: mas era Elias, mas era Jesus, mas era Moisés. Não, amados. Elias era humano como nós. O poder não estava nele, mas no Deus a quem ele orava. Isso é forte, eu vou repetir. O poder não estava em Elias, mas no Deus a quem ele orava. Então, para entendermos como a oração move os céus, precisamos primeiro entender. E nós vamos para o primeiro ponto. Então, a base da oração que move os céus é a aliança com o justo. E quem é justo? Quem é o justo? Jesus Cristo. Pois diz assim: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Súplica é uma forma mais restrita e mais intensa de oração, acompanhada por um senso de necessidade pessoal. Então, a oração do justo, aqueles que são justificados por Cristo, aqueles que já se renderam a Cristo Jesus, você se tornou justificado. Você não é justo, mas sim justificado. Amém, amados? É poderoso porque, até esses dias eu dei um exemplo para minha esposa. Eu falei assim: a lua, ela tem luz própria? E ela disse não. Eu falei: ela só é lua porque o sol reflete luz nela. Ou seja, nós só somos justos aos olhos de Deus porque nós refletimos a luz de Cristo. E assim nós somos justificados por Ele. Então as pessoas falam: olha, esse homem é justo. Eu posso dizer sim, mas é porque eu fui justificado. Eu sou justificado em Cristo Jesus pela fé. Amém, amados? Na versão King James, 1611, a oração eficaz e fervorosa feita por um justo é de muito benefício. Então a oração que move os céus não é uma fórmula mágica, uma técnica especial. É antes de tudo uma oração fundamentada em relacionamento. Então não é como orar, mas quem ora. De acordo com essa passagem. Tiago não diz a oração de uma certa maneira é poderosa, ele diz a oração de um justo. Então, quem é o justo? Não é alguém perfeito. É aquele que pela fé em Jesus Cristo foi justificado, tornando correto diante de Deus. A ira de Deus foi aplacada, sumiu a ira de Deus no que diz respeito ao sacrifício de Jesus Cristo pelas nossas vidas. Não há mais ira, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que andam segundo o seu Espírito, não segundo a carne. Então Romanos 5,1 diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Em Romanos 3, 23 e 24, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Você pode dizer um amém aí, um glória a Deus? Jesus Cristo é apresentado como único e totalmente justo, e aquele que possibilita a justificação dos pecadores diante de Deus. Portanto, se você é crente, você foi justificado diante do tribunal de Deus. A base para a oração eficaz é a nossa posição em Cristo. Que é a respeito da justificação. Então, para que o Senhor escute o nosso clamor, a nossa oração fervorosa, é por meio da justificação em Cristo Jesus. Por meio do sangue de Jesus, amém? A nossa identidade nele. Nós somos filhos por meio da fé em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus nós tornamos filhos de Deus. E como filhos, como é maravilhoso você pedir ao Pai coisas específicas para o seu dia a dia, para o seu ministério, para o avanço da igreja, para que haja salvação daquele seu amigo, sua amiga, seu chefe do trabalho. Isso é maravilhoso, porque de fato, se pedirmos, o Senhor Ele ouve a nossa oração. Então assim a nossa oração tem valor diante de Deus, tem eficácia na presença de Deus. Por meio da justificação. Então a base para que nossas orações, elas tenham uma resposta fervorosa e poderosa é na justificação em Cristo Jesus. No entanto, para aqueles que ainda não entregaram sua vida a Jesus, o Espírito Santo, por meio da palavra, que a fé vem pelo ouvir a palavra, a revelação de Deus, o Espírito Santo ele te convence do pecado por não crer em Jesus. E quando você crê em Jesus, quando você fala, opa, eu quero saber mais desse Jesus, automaticamente o Espírito Santo está te convencendo para entregar a sua vida ao amado, a Cristo Jesus. E você, a partir daí, você já começa a ter um mover do Espírito Santo no seu coração para que a sua oração seja colocada diante do trono da graça, amém? Porque a Bíblia diz que nós podemos nos achegar ao trono da graça, a fim de recebermos graça e misericórdia no momento oportuno. Isso está em Hebreus 4,16, se eu não me engano. Amém, amados? Entendemos até aqui? Então a base da nossa oração diz respeito à justificação, para nos considerarmos um homem justo. Agora eu vou falar sobre a humanidade. Elias era um homem humano como nós. Elias era um homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Está no versículo 17, continua lá com a sua Bíblia aberta. Então Elias era um profeta de Deus, era um homem semelhante a nós, ele teve momentos de fraqueza, teve suas horas de luta, ele tinha medo, ele teve medo, ele se deprimiu, ele teve um momento lá de depressão, de até mesmo que Deus ceifasse a vida dele, né? Que ele, enfim, não queria mais. Ele duvidou, porque se retirou. Ele não era um super-herói. Ele era um homem de natureza semelhante à nossa. Isso é um alívio. Deus não ouve porque somos perfeitos, Ele nos ouve porque somos dele através de Cristo Jesus. A Bíblia nos mostra que Elias era um homem de oração. No livro de 1 Reis 17:1, não precisa abrir, Elias profetizava que não haveria chuva no orvalho durante 3 anos, exceto a sua palavra. Essa oração é um ato de juízo sobre Israel por sua idolatria naquele momento. No livro de Juízes, no livro de Reis, no capítulo 18, Elias desafia os profetas de Baal a clamar ao Senhor que envie fogo do céu.
Sua oração é um exemplo de fé e confiança em Deus. Resultado, Deus responde com fogo, provando que Ele é o verdadeiro Deus. Ainda no livro de 1 Reis 18, no versículo 41, 45, após a vitória sobre os profetas de Baal, Elias ora para que a chuva volte em Israel. No momento, no monte, no cume do Carmelo, ele se prostra, clama a Deus e a chuva vem. Olha que poderoso. Quem já orou aí para parar de chover para você ir para a praia? E Deus faz, amém? Você ter seu momento de férias com a sua família. Ainda no livro de Reis 1, Elias orou e a comida da viúva se multiplicou. Ele orou e a filha dela ressuscitou. Então ele orou pela multiplicação da farinha e do azeite e multiplicou. Ele orou e o filho dela, o filho da viúva, ressuscitou. Eu já orei, amados, até por pessoas que morreram no momento do velório, para ver se era da vontade de Deus que ele levantasse novamente. Eu fiz a minha parte, amém? Eu já fiz a minha parte de orar por recursos, e Deus proveu. Eu já fiz a minha parte de orar por moradia, e Deus deu a minha moradia. Eu já fiz a minha parte de orar pelo irmão que precisava de cura, e ele foi curado. Eu já orei por um ventre de uma mulher, e eu vi que depois ela ficou grávida. E eu lembro quando eu orei por ela. Então nós podemos ver a mão poderosa de Deus, quando você se prostra em oração e reconhece quem Deus é. Então as orações de Elias são um exemplo de como a oração pode ser uma ferramenta poderosa para a mudança e intervenção divina. Ele orava e Deus agia. Agora, Deus é soberano. Deus não precisa da minha nem da sua oração para agir. Contudo, Ele decide agir dessa maneira em resposta à oração. Aprove Deus agir dessa maneira em resposta a nossas orações. Aí você vai falar, mas Ele é Deus, Ele não pode fazer por si mesmo. A tua pergunta pode ser assim, mas lá na Bíblia não fala que Ele sabe até mesmo antes de orarmos, antes de pedirmos? Sim, mas eu repito, aprove Deus se mover por meio das orações dos seus filhos. Vamos questionar a Deus por isso? Não. Ele é Deus. Ele é soberano. Se Ele quis assim, é a forma como, na sua soberania, Ele age. Então Deus não age sozinho. Ele chama o tempo todo o homem para um lugar de interação, e Ele só faz isso porque decidiu ser soberano do jeito dEle. A oração em si não é poderosa. Poderoso é o Deus que responde à oração. A oração é para gente fraca como eu e você, como Elias. A oração enche o vazio do homem com a plenitude de Deus. Ela enche a pobreza do homem com as riquezas de Deus. Ela troca a fraqueza do homem pela força de Deus. Porque o Senhor disse assim, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Estabelecida a base, como é na prática essa oração. Ela possui características específicas. E agora nós vamos para o ponto 2. As características da oração que move os céus é fervor e fé. Amém? Em Hebreus 11:1, a Bíblia diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Você pode não estar vendo, mas a sua oração, em contato ao Deus poderoso, é a certeza das coisas que se esperam.
Em Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, em oração, creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Olha que maravilhoso. Isso são promessas de Deus nas Escrituras. Em Mateus 6,6, Jesus disse assim: mas ao orar, ou seja, é para nós orarmos, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Então está dizendo aqui que Deus tem recompensa, nesse versículo que nós lemos, e no versículo anterior em Hebreus 11:6. Deus recompensa aqueles que o buscam. Olha que maravilhoso. Tem recompensa para nós, amém, amados? Para a igreja que ora fervorosamente. Então vamos lá, vamos falar de fé e oração fervorosa. Vamos começar na oração fervorosa. No versículo 17, ele orou com fervor. Elias orou com fervor para que o céu se fechasse. A intensidade de sua oração reflete sua profunda confiança em Deus e seu desejo pela resposta. Eu repito, a intensidade da sua oração reflete sua profunda confiança em Deus e seu desejo pela resposta. Isso é muito forte. Porque você só vai orar fervorosamente, intensamente, sabendo quem Deus é. E sabendo que Ele tem a resposta no momento oportuno. E se eu sei quem Deus é e que Ele tem a resposta, eu vou orar fervorosamente até que seja estabelecido. Até que a vontade dEle seja feita. No tempo dEle, porque Ele é Deus, amém? Eu costumo dizer, para quem me pergunta a respeito de oração, eu falo assim, tem gente que fala, mas Deus não cumpriu ainda, tal. Eu falo, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Não é na hora que a gente quer, porque Ele não é o nosso servo, Ele continua sendo Deus. Cabe a nós orarmos com fé, fervorosamente, que é aqui que nós estamos aprendendo, orar com fervor, com intensidade, sabendo que Deus pode fazer, mas não quer dizer que Ele vai fazer na hora que você quer. No entanto, vale a pena arriscar, amém, amados? Elias orou e o céu se fechou. Elias orou e o céu se abriu, amém? Amém, amado? A oração fervorosa é um sinal de um coração que busca a vontade de Deus. Elias se dedicou completamente ao ato de orar. Sua oração não era ritualística, era um clamor visceral que nascia de uma profunda convicção e necessidade. Era uma oração que se importava. Muitas de nossas orações são fracas porque o nosso interesse por elas é fraco. Vou repetir. Muitas de nossas orações são fracas porque o nosso interesse por elas é fraco. A palavra nos exorta a sermos fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Cabe também acerca das nossas orações. E ela diz em Romanos 12:1, para não sermos preguiçosos, mas sim sermos fervorosos em espírito. Então, a preguiça está dando uma orientação que não pode ser desculpa, e é um pecado. Mas nós devemos, no momento oportuno, nos apresentar a Deus em oração, sabendo que Ele é Deus e que Ele pode sim intervir nas nossas causas, amém? Isso implica que a oração deve ser uma prática contínua e fervorosa na vida do cristão. No contexto bíblico, isso se relaciona à paixão e ao zelo que devemos ter em nossas orações. Então Tiago encoraja os crentes, através desse exemplo, a cultivarem uma vida de oração fervorosa, mostrando que um homem comum pode ter impacto sobrenatural quando se dirige a Deus com sinceridade e paixão. Então o texto base que lemos em Tiago 5, ainda com a sua Bíblia aberta, nos chama a um relacionamento ativo e íntimo com o Criador, que está disposto a agir em resposta às nossas orações. Amém? Então, primeiramente, nós falamos sobre uma oração fervorosa, sem preguiça, clamando mesmo, falando, Deus, eu sei que o Senhor pode intervir em determinada situação. Nós vamos para o segundo ponto dentro desse ponto principal, que é o 2.
A oração alinhada com a vontade de Deus. Pergunta: por que Deus atendeu a oração de Elias para fechar os céus? Porque era um julgamento profético contra a idolatria de Baal, o Deus da chuva e da fertilidade, Deus com D minúsculo, amém, amados? Que o rei Acabe e o povo haviam adotado. Então, Acabe e o povo haviam adotado Baal, naquele tempo do profeta Elias. E a oração de Elias não era um capricho pessoal, era uma declaração do juízo de Deus em um momento específico. Muitas vezes nós achamos que orar é um privilégio, quando se trata de alcançar benefícios pessoais. Mas nós não entendemos que se trata de uma responsabilidade, quando falamos a respeito de estabelecer o reino de Deus. Porque naquela época havia muita idolatria. E Elias ali falou assim: eu vou provar aqui que Deus é o Deus poderoso. E a oração dele de fato foi um clamor de juízo ali, para que os céus se fechassem naquele momento, que houvesse seca por 3 anos e meio. Era a vontade de Deus para aquele tempo vir com juízo, porque o povo estava adorando a um Deus, com D minúsculo. Então teremos também intervenção de Deus quando a oração for de ordem pessoal. O próprio Jesus disse isso em João 14, 13 e 14. Se não estamos quebrando princípios, nem colidindo com a vontade de Deus, Ele não estabeleceu limites. Então nós oramos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra dEle, de acordo com a revelação dEle acerca de várias coisas. Agora, também o Senhor vem em resposta às nossas orações pessoais, sim. No entanto, quando não estamos quebrando princípios, colidindo com a vontade dEle. Vou dar um exemplo. Às vezes, o irmão, ele está casado e quer se separar para casar com a mulher do vizinho. Estou dando um exemplo aqui. Bem, existe, tá? Infelizmente existe. Mas bem grande, né, esse exemplo. Mas quantas coisas pessoas oram que não está de acordo com a vontade de Deus? Senhor, ao invés de a pessoa orar pela restauração do casamento, não. Ela ora para que o casamento termine. Está de acordo com a vontade de Deus, de acordo com as Escrituras? Não. Um dos exemplos aqui, entre outros. O irmão lá vai jogar na loteria. Diga misericórdia. Imagine se toda a igreja orasse para que fosse contemplado o bilhete. Quem Deus ia responder? E o mundão diz aí para fazer a fezinha. Mateus 21, a ao 22. Em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Contudo, a oração que move os céus deve estar alinhada com o caráter e os propósitos revelados de Deus. Muitas coisas não acontecem, pois a igreja está acomodada ou distraída com as coisas dessa terra. Na carta de Tiago, no capítulo 4, no versículo 2 e 3, diz assim: nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Isso é forte, amém, amados? Porque muitas vezes nós não pedimos, e quando pedimos, pedimos mal para nos esbanjarmos nos seus próprios prazeres. Foi um exemplo que eu dei aqui da loteria. Para que você quer tanto recurso? Para abrir diversas igrejas? Não, né? Então, aonde está o nosso coração no que diz respeito às vontades de Deus? Obviamente Deus vai suprir as necessidades próprias. Ele sabe do que nós precisamos. Jesus falou que se buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus, estas coisas, ele diz, estas, ele está se referindo a qual? Comida, bebida e o que vestir. Isso é reino. Amém? Deus, ele vai suprir essas coisas.
Agora nós precisamos de um avivamento no que diz respeito à oração da amada igreja. Eu e você precisamos orar pelo crescimento da igreja. Você já orou pelo crescimento da igreja? Por salvação de almas, você já orou por que mais almas sejam salvas hoje? Ou para que seu vizinho conheça a palavra de Deus? Ou para que seu amigo, enfim? Você já orou por mais trabalhadores no reino? Porque falta trabalhadores na casa de Deus, aqui na igreja. Falta trabalhadores. Você já orou por sinais e manifestações, intervenções da parte de Deus? Você já orou para ser cheio do Espírito, para que a igreja seja cheia do Espírito? Porque olha que poderoso é. Na oração dominical, o Senhor diz assim: Pai nosso, nos ensinou. Então o Pai não é meu, é nosso. Então a minha oração não diz respeito a mim, mas à igreja. O pão é nosso. O pão não diz respeito a mim, mas diz que o pão é nosso, é nosso. Eu tenho que orar não para o sustento da minha casa, mas para o sustento da casa de vocês, dos meus irmãos. E também fala, livra-nos de todo mal, de toda tentação, do inimigo. É uma batalha espiritual. Devemos orar sim. Sujeitamos a Deus, resistimos ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós devemos orar para que, de fato, as trevas se afastem dos irmãos, da igreja, dos recursos da igreja, da palavra, do alimento, do sustento, dos ministérios, do desânimo nos trabalhadores, dos missionários que vão longe e que ficam desanimados porque passam necessidade. Então nós, como igreja, devemos orar, amém? Então Jesus nos ensinou a orar. Mateus 6,10, pega essa, olha que revelação. Jesus dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então a vontade de Deus deve ser realizada em todas as esferas da existência. Essa parte da oração nos convida a alinhar nossas vidas com os propósitos divinos. A ideia é que assim como o céu, onde a vontade de Deus é perfeita, também deve ser na terra. Então eu falo, Senhor, que a sua vontade seja estabelecida na minha vida, na minha casa, no meu ministério, na minha igreja. Que não seja a vontade de homens, a vontade do líder, do pastor, da liderança da igreja, não. Mas que seja feita a sua vontade. E assim, a palavra de Deus chega à boca do pregador, como o apóstolo Paulo falou assim, ore por mim para que a palavra chegue à minha boca. E a palavra de Deus, ela chega à boca do pregador. Para alimentar a igreja, que precisa naquele momento receber uma direção dos céus. Estão me fazendo entender, amados? Então a ideia é que assim como no céu, onde a vontade de Deus é perfeita, cumprida, também deve ser na terra. Então isso sugere uma busca pela conformidade da vida humana com os propósitos divinos. Porque às vezes você está indo por uma direção e não é essa direção. Eu sempre estudei muito na minha área, eu sou educador físico, eu sempre estudei muito. Mas o Senhor sempre me apontou para o chamado de ser pregador, de ser um pastor. Muito mais do que ser um mestre na palavra, ter uma boa oratória, ter um bom sermão para a amada igreja e estudar teologia, enfim. Muito mais do que isso, mas de cuidar de pessoas. Então, se Deus me colocou e falou no meu ouvido acerca disso, eu tenho que rasgar o meu diploma. Porque é a vontade de Deus, não a minha. Aprove Deus querer desse jeito, amém, amados? Então, às vezes, continue fazendo o que Deus se propôs para fazer aonde você está. No momento oportuno, você vai ouvir a voz de Deus e falar assim, eu quero que você faça isso. E às vezes dói, porque o céu se fecha. Falando assim, eu preciso que você saia disso para que eu cumpra a vontade de Deus nessa área aqui. Aí você fala, uau, Deus mudou. Amém? Amém, amados? É difícil, mas é assim que Deus trabalha em nós.
Então a vontade de Deus, portanto, é um tema central na vida cristã, onde somos chamados a viver de acordo com os princípios do reino. O próprio Jesus nos dá um exemplo no Getsêmani. Ele falou assim, ele prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, que me passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então que seja feita a vontade de Deus. E ele cumpriu sim a vontade de Deus, que era se entregar na cruz do Calvário, por amor a mim e a você. Amém? Então Deus está atento às nossas súplicas, Ele responde de acordo com a vontade dEle. Jesus disse em João 15,7, se permaneceres em mim e em minhas palavras, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Ou seja, se permanecerem em mim, eu estou com Cristo, as minhas palavras, tudo aquilo que eu falei, que eu revelei nas Escrituras, permanecem em vocês. Agora ele fala, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Olha que poderoso. Por essa razão, o conhecimento das Escrituras constitui um auxílio tremendo para nossas orações. Na primeira carta de João 5,14, diz assim, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, muitas vezes você tem um parente, um pai, um amigo que ainda não conheceu a Cristo. Comece a orar por ele para você ver o que vai acontecer. Quer dizer que vai ser respondido em um dia? Pode. Quer dizer que vai ser respondido depois de 10 anos? Também. Amém, amados? Mas compete a nós sermos persistentes, perseverantes, e é esse ponto que eu quero tratar aqui agora. Oração perseverante. Elias orou pela chuva, mas mandou o seu servo olhar para o mar 7 vezes, para ver se estava vindo chuva. E ele prostradinho assim, no Monte Carmelo, com a cabeça entre os joelhos, prostrado. Elias orou e mandou o seu servo, ele mandava seu servo. E na 7ª vez o servo viu uma pequena nuvem vindo. Quando ele começou a orar para que o céu se abrisse e voltasse a chuva. Amém, amados? Então a resposta não veio no primeiro amém. Ele perseverou em oração e em expectativa. O tamanho da nossa fé vai determinar a nossa persistência. Então na 7ª vez o servo voltou e disse, eu vi subindo do mar uma pequena nuvem. Uma chuva pesada começou a cair. Aleluia. Amém, amados? Podemos continuar aí? Quem está gostando da palavra de Deus aí? Amém. Obrigado, irmão. Então o poder do Senhor veio sobre Elias. Isso é fato. Obrigado. A oração que move os céus é persistente. Ela não desiste no primeiro não. Ela não desiste no primeiro silêncio. A palavra diz em Romanos 12:12 para sermos perseverantes na oração. Lucas 18:1, Jesus ensina aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. E diz em Mateus 7:8, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate a porta será aberta. Vamos para o ponto 3. Estamos indo para o final. Então quando essa oração baseada em Cristo, feita com fervor e perseverança, chega a Deus, o que acontece? Os céus se movem. E eu vou te provar nas Escrituras. Então o resultado, ponto 3, o resultado da oração que move os céus é céus abertos e terra transformada. Céus abertos e tua casa transformada. Céus abertos e teu casamento restaurado. Céus abertos e tua empresa que estava falida voltando a outros patamares no mercado.
céus abertos e a porta de emprego sendo aberta para você no momento oportuno. Céus abertos e aquela cura que você tanto aguarda para um ente querido, ou pela sua própria cura, a qual você está esperando tanto, de acordo com a enfermidade a qual você está passando. Céus abertos e a cura pode chegar na sua casa, amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Quando a oração move os céus, a terra sente impacto. Então, no verso 17, vemos que o céu se fecha. A oração pode trazer julgamento e disciplina, mas também proteção. Às vezes, Deus, em sua soberania, pode fechar o céu em certas áreas, para nos levar ao arrependimento e dependência. Quantas vezes Deus fechou algumas áreas, e aconteceram algumas circunstâncias. Aprove a Deus não criar as circunstâncias, mas em meio às circunstâncias, te chamar para tal. Onde os céus estavam fechados para você, e você viu a intervenção divina vindo e a salvação chegando na sua casa. E no verso 18, o céu se abre, a mesma boca que orou pela seca, orou pela chuva. Então a oração traz restauração, refrigério à vida. A chuva representava o perdão de Deus, o fim do castigo e a renovação da fertilidade da terra. Um outro episódio nas Escrituras, em 2 Crônicas 7,14, 7, do 12 ao 15, eu vou orar rapidamente, diz assim: de noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que fizer neste lugar. Aleluia! Então você vê, após a construção do templo, Salomão fez uma oração pedindo a Deus que ouvisse as súplicas do povo de Israel. Deus responde a Salomão com esta promessa no versículo 14, que é uma convocação ao arrependimento e à busca a Deus. Que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei os seus pecados, curarei os seus pecados, retirarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, se nós nos humilharmos, nós nos prostrarmos e entendermos nossa condição de pecador, no lugar que estamos hoje, Deus vem e sara a nossa terra. Deus vai vir e ouve a nossa oração, amém? Outro episódio nas Escrituras, a igreja em oração, Atos 4, do 23 ao 31, eu não vou ler todo o texto, você pode acompanhar depois. Eu vou ler a partir do 29, olha o que diz: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então, após serem libertos, Pedro e João voltam à comunidade e relatam o que aconteceu no versículo 1 ali de Atos. De Atos 4. Versículo 1 não, perdão. No versículo 23. Mostra isso. Os crentes reagem orando em unidade, reconhecendo a soberania de Deus. Eles erguem as mãos para o céu. Eles pedem ousadia para continuar a proclamação do Evangelho, mesmo estando sendo perseguidos, demonstrando a importância de oração em tempos de perseguição. A igreja orava e os sinais de Deus veio. Veio um tremer do lugar. Eles foram cheios do Espírito Santo porque eles estavam fervorosamente em oração. A igreja orava e o céu se abria, amém? O versículo 31 relata que após essa oração, o lugar que estavam reunidos estremeceu, amados.
Eles foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Outro episódio das Escrituras, Atos dos Apóstolos 12:5. E assim Pedro estava guardado na prisão, ele estava preso, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. E por uma maneira miraculosa, um anjo de Deus veio, apareceu lá. E ele saiu da prisão, sem ninguém perceber. Isso é maravilhoso. A igreja estava fazendo o quê? Estava orando. O Senhor enviou o seu anjo e libertou Pedro. Entre outros episódios, em Gênesis 18, você pode ver lá acerca de Sodoma e Gomorra. Abraão começa a interceder e fala: Senhor, pode o Senhor aniquilar a terra, estourar tudo lá, quebrar tudo, tendo justo lá, junto com os ímpios? E ele começa a interceder ali. E se tiver tantos justos? O Senhor, tá bom, Abraão, tá bom, Abraão. Em Êxodo 32, também Moisés ora pelo povo, intercede pelo povo. Moisés diz assim: Senhor, pode até tirar o meu nome do livro, mas intervém, venha com o teu poder. E Deus vem, aleluia. Então agora nós somos parte de uma... Agora eu vou entrar aqui. Aqui é um puxão de orelha. Agora nós somos parte de uma igreja acomodada que não ora. Quando ora, ora para seus próprios interesses. E está esperando que se expanda com poder, que a igreja se expanda com poder, sem orar. Se nós queremos ver o sobrenatural, não tem outro caminho a não ser pela oração. Amados, nós temos que resgatar a disciplina perdida da oração, do jejum e andar em fé. Eu vejo grandes homens de Deus. Eu estou lendo um livro bem do Mahesh Chavda, novamente, a respeito do jejum e da oração. Como é poderoso quando você jejua, quando você ora, demonstrando que você depende de Deus para tudo. E você vê Deus movendo. E você vê Deus agindo. Isso é maravilhoso. Então observe com frequência, a oração é mencionada no Novo Testamento. O Novo Testamento diz: persevere na oração, Romanos 12:12. Orem continuamente, 1 Tessalonicenses 5:17. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos, Colossenses 4:2. Sejam criteriosos e sejam alertas, dediquem-se à oração, 1 Pedro 4:7. Jesus disse: está escrito, a minha casa será chamada a casa de oração. O chamado de Cristo era: vigiem e orem, para que não caia em tentação. Em Efésios 6:18, orem em todo o tempo, pode colocar para mim, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Primeira carta a Timóteo 2:1 diz assim: antes de tudo, peço que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Você já orou pelo seu país? Você já orou pelos representantes dessa cidade? Quantas coisas nós precisamos que as portas se abram para que a igreja venha avançar, amém? O que significa todas essas declarações e outras, se não for o fato de que a vontade de Deus é que os homens orem? A oração é eficiente, coopera e complementa a vontade de Deus. Deus está interessado que homens orem, que Ele prometeu responder à oração. Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim, e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que vocês não conhecem. O próprio Jesus orava, em Lucas 5:16, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Se o próprio Senhor Jesus, o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, orou, jejuou, saiu cheio do Espírito depois daquele momento maravilhoso de 40 dias de jejum. A Bíblia diz em Lucas lá, quando ele saiu cheio do Espírito Santo. Porque nós, amada igreja, não fazemos. Então, exemplos práticos nas Escrituras: mulheres estéreis oravam
engravidaram. Ana orou. E Samuel foi gerado no seu ventre. E ele foi um grande intercessor. Foi um grande profeta. Homens foram libertos de situações difíceis. Nós vemos em Atos. Presenciamos aqui a questão de Pedro. Espíritos imundos foram expulsos por meio da oração. Um comando. Pessoas foram curadas. No templo da Porta Formosa ali. Levante e ande. Em nome de Jesus. E aquele homem se levantou e foi curado. Então veja, pela oração as coisas elas acontecem. Porque para Deus não há nada impossível, a palavra fala. Em Lucas 1,37. No que diz respeito, esse texto aqui, esse versículo, no versículo anterior fala sobre Isabel, que João Batista foi gerado e ela era estéril. Amém? E está dizendo, porque para Deus nada é impossível. Se você, irmã, está no momento de esterilidade na sua vida, no que tange ao seu ventre, comece a orar. E nós podemos orar também pela sua vida, para que a vontade de Deus seja estabelecida, amém? Eu quero dizer para você que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E tudo quanto Deus pode fazer, Deus faz em resposta à oração. Agora vamos para a aplicação prática, para encerrarmos aqui. Então verifique sua base. Se você nunca entregou sua vida a Jesus, hoje é o momento oportuno para você entregar sua vida a Jesus. Então nós temos que ser justificados, amém? Intensifique sua vida de oração. Não ore por obrigação, ore por relacionamento, ore por intimidade. Nós não aprendemos na palavra passada a respeito de fé e doxologia, a respeito de saber quem Deus é, o que Deus pode fazer, mas que os sinais dele revela quem Ele é. E não culmina apenas no sinal, uau, um milagre veio, glória a Deus. Mas o Deus do milagre nos leva à devoção, nos leva à oração, nos leva a clamor, nos leva à adoração. Então intensifique sua vida de oração. Clame a Deus o que realmente importa para você e para o seu reino. Clame. Seja específico, seja fervoroso. Alinhe-se com a vontade de Deus, ou seja, mergulhe nas Escrituras. Como saberemos orar a vontade de Deus se nós não lemos a palavra? Mas uma simples oração a qual, se você ainda não teve acesso às Escrituras, ore por salvação, ore por santificação, e ore para que a justiça de Deus e a vontade de Deus seja estabelecida na sua vida. Amém? A Bíblia fala para pedirmos o Espírito Santo, e Ele que é o Pai, Ele nos dá o Espírito Santo. E a Bíblia diz em Romanos 8 que nós não sabemos orar como convém, Ele nos dá o Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo nos convence daquilo que devemos orar. Nos convence do pecado, nos convence, enfim, nos ajuda em oração. Então persevere, continue olhando para o mar, continue olhando para a promessa, continue olhando para aquilo que Deus prometeu para você, continue olhando para o mar, e você vai ver a pequena nuvem aparecendo, você vai ver a vitória na sua oração, você vai ver a graça de Deus sendo revelada na sua vida. A 7ª vez pode ser a sua resposta, amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Isso já mostra que está acabando, amém, amados? Mas como é gostoso receber a palavra de Deus, tá? Como é gostoso ter revelações profundas das Escrituras. Isso nos leva mais próximo do Pai, amém? Então Jesus, Ele nos encoraja a oração. Ele diz: aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Eu gostaria que você fechasse seus olhos.
fechasse seus olhos profundamente e começasse a orar primeiro pela sua vida para que o toque de Deus venha sobre você. A palavra diz: ora, vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Peça o Espírito Santo. Amada igreja, nós somos chamados à prática, não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E abrir a nossa boca faz parte da prática da palavra de hoje. E eu concluo com isso. Do Monte Carmelo ao Monte Calvário. Elias orou no Monte Carmelo e o fogo caiu. Mas houve um outro monte, o Calvário, onde uma oração ainda mais poderosa foi feita. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. No momento da crucificação de Jesus. E naquele momento o maior movimento dos céus aconteceu. O véu rasgou pelo meio. E agora nós podemos nos achegar a Deus livremente ao trono da graça. É do Monte Carmelo para o Monte Calvário, amém? Por causa do Calvário você tem acesso direto ao trono de Deus. A oração que move os céus é um privilégio comprado com o precioso sangue de Jesus. Não subestime a oração, pois é a forma na qual Deus poderoso move os céus em nosso favor. Adoremos e oremos a Ele. Aleluia.